Livro de João, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 14. Se você não trouxe a palavra, se você não tem Bíblia, é só acompanhar a gente aqui. No telão, amém? Vamos ler. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era o que, irmãos? A luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não o que, irmãos? Não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Convido você a fechar os teus olhos mais um pouquinho, a curvar a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor mais um pouco. Pai, nós estamos aqui nessa noite, reunidos em teu nome, Senhor. Declaramos que tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Como já entoamos cânticos nessa noite que exaltam e engrandeçam o teu nome, Pai. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Que o Senhor continue dando graça. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra. Que o Senhor venha abrir agora o nosso coração, abrir a nossa mente, Pai. Leva-nos, Senhor, ó Pai, no centro da tua vontade, Senhor Deus. Eu oro para que o Senhor nessa noite encontre, Senhor, uma terra pronta, preparada, Senhor, para que a tua palavra, que é a semente, possa ser plantada e gerar frutos e frutos de justiça, frutos que engrandeçam e exaltam o teu santo e poderoso nome, Senhor. Sem ti, nós não somos nada. Somos dependentes da tua presença, dependentes do teu amor. Nós estamos aqui nessa noite para te louvar, para te engrandecer, para te exaltar, Senhor Deus. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações nessa noite, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Quantos já ouviram essa palavra aqui que nós acabamos de ler? Amém? É uma palavra muito linda, é uma palavra muito que mexe com as nossas vidas, é uma palavra que ela transforma o nosso coração de uma maneira única que somente o Senhor pode fazer. E eu gosto muito dessa passagem, porque nessa passagem a gente vê a revelação do Senhor. A gente começa a contemplar a grandeza do nosso Deus através da vinda do seu Filho para libertar a humanidade da escravidão, do pecado, ao qual todos nós somos pecadores, mas por meio da palavra do Senhor,
nós somos libertos. Por meio da luz do Senhor, o Senhor nos dá graça, bondade, misericórdia sobre as nossas vidas. E um ponto que me chama muita atenção é o ponto que os seus discípulos, o discípulo de Jesus, João, que escreveu esse livro, na verdade ele escreveu para os gregos, porque ele estava falando com os gregos aqui. Por isso que ele usa a palavra aqui, talvez na sua tradução pode estar falando verbo, mas na minha palavra está falando palavra, mas tem o mesmo sentido, verbo e palavra. E é legal porque assim, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre a língua, a gente começa a entender o significado do verbo. O verbo ele tem 3 pontos, que é passado, presente e... Olha, todo mundo, não faltou essa aula na escola. Amém? Todos nós aprendemos, sim ou não? Todos nós aprendemos o que é passado, o que é presente, o que é futuro. E aqui também João está trazendo este ponto muito interessante para as nossas vidas, porque ele está falando sobre o quê? Algo que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Porque a Bíblia nos ensina que Cristo, ele é o início e o fim. Então nós entendemos a partir deste ponto, como a Bíblia nos diz, que o Senhor Jesus, ele estava onde? No início de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, não é assim que nós cantamos aqui? Porque dele, por ele são todas as coisas. Então nós vemos esse contexto, aquilo que João está nos ensinando. Um ponto interessante também que eu quero trazer nessa noite, é o contraste que João, ele está trazendo entre o quê? A luz e o que, irmãos? As trevas. Esse é o ponto. Nós sabemos que lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, né? E fala também que não havia luz sobre a terra. E o que o Senhor fez? Ele fez o sol, ele fez a lua, ele fez os astros. Sim ou não? Sim, ele fez, ou seja, ele criou todas as coisas para louvor e glória do seu nome. Só que tem um ponto interessante, que isso é em favor de quem? De nós. Porque ele fez todas as coisas para nós desfrutarmos. Mas por causa de algo que aconteceu no jardim, naquele tempo, nos tirou isso. E por causa do pecado do homem, as trevas encobriu o quê? O nosso coração. E para que pudesse ser resolvido, o que o Senhor pediu para a humanidade naquele tempo, que eram feitos sacrifícios. Você pegava um animal pequeno, de 1 ano, e sacrificava para cobrir os pecados. Sim ou não? Só que o fato é que não era suficiente. O pecado está impregnado em nós. E para que pudesse, de uma vez por todas, para que os nossos caminhos pudessem ser iluminados, o que o próprio Deus fez? Ele enviou o seu Filho unigênito, aquele que estava junto com ele lá, que criou o mundo. Ele enviou o seu Filho para nos mostrar a luz. Não essa luz que nós vemos hoje, não é essa luz aqui que me faz te ver, mas é a luz que vai iluminar o nosso coração. E essa luz, quando ela é ministrada sobre as nossas vidas, quando Cristo é ministrado sobre as nossas vidas, Ele vai revelar coisas obscuras que estão no nosso coração, que muitas das vezes nem mesmo você e eu sabemos que nós temos. Mas à medida que nós deixamos essa luz brilhar em nós, à medida que nós deixamos Cristo operar em nós, a graça e a bondade do Senhor, Ele vai nos revelando para nós mesmos. E Ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? É interessante, porque quando a gente fala de luz, a luz ela é muito importante porque ela nos revela aquilo que está oculto, sim ou não?
algo que está escondido. Da mesma maneira que a palavra, sim, ela revela aquilo que está escondido no nosso coração. Quando nós nascemos, quando nós éramos crianças, um dia nós fomos crianças, amém, irmãos? Bebezinhos de colos, né? E o fato é que quando nós nascemos, nós temos médicos aqui no meio, amém? Pode me falar se eu estou falando a verdade ou não. Mas o fato é que quando nós nascemos, nós não nascemos aí enxergando. A nossa visão, ela é o que, irmãos? Turva. Eles falam que a nossa visão, quando nós somos pequenos, nós enxergamos branco e preto. Diz que quando a criança ela nasce, ela não enxerga além de 20 a 30 centímetros. Então, assim, distante, o máximo que ela enxerga, só que ela enxerga embaçado. Sim ou não? É uma realidade. Só que conforme vai passando os meses, algo extraordinário vai acontecendo. A visão ela vai começando a ficar nítida. A criança ela começa a enxergar um pouquinho mais. Logo ela já começa a enxergar em cores. Logo ela começa a enxergar em profundidade. Logo ela começa a enxergar, ela tem uma visão mais ampla das coisas. E a partir do momento que ela chega próximo entre 8 meses a 1 ano, ela já está enxergando, bem dizer, já como um adulto, com bastante clareza, bem longe. Isso é interessante. Eu me lembro quando meu filho nasceu, quando a enfermeira tirou ele de lá de dentro, o médico perguntou se o pai ia assistir o parto. Eu falei assim, a própria enfermeira falou, não, porque senão nós vai ter que socorrer ele. Porque eu já estava passando mal, irmãos, é sério. A enfermeira teve que deixar de correr com a minha esposa para correr comigo, porque minha pressão baixou. Imagina eu assistindo um parto, eu tinha desmaiado. Mas o fato é que eu fiquei lá agonizado lá fora, lá, meu Deus, e comecei a orar, Senhor, guarda a vida da minha esposa, Senhor. Oh, meu Deus, traz luz, Senhor. Traz o meu filho à luz, Pai. Dali a pouquinho escutei aquele chorinho, a enfermeira saindo assim com ele para fora. Você é o pai? Sim, eu sou o pai. Pode vir aqui. E eu me lembro que ele estava chorando, ele não enxergava, porque a visão dele era turvo. Mas algo assim, quando eu percebi que a hora que eu cheguei perto dele, ele chorando, tremendo, aquela mãozinha branquinha, irmãos, a coisa mais linda. É lindo até hoje, né, meu filho? Mas quando eu cheguei perto, eu falei assim, cadê o potutinha do papai? Eu percebi que ele parou, com os olhos parados assim, tipo assim, eu conheço essa voz. E foi onde ele parou de chorar. Então, isso me marcou muito na minha vida. Que muitas das vezes, primeiramente o que a gente precisa, na nossa vida como cristão, antes de começarmos, né, a dar aqueles passos largos no Evangelho, é aprendermos primeiro ao quê? A ouvir. Precisamos aprender a ouvir. Eu sei que existem muitas pessoas novas, né, que estão engajadas, que querem fazer, mas eu digo para você, calma, um passo de cada vez. Comece a ouvir, deixe a sua visão começar a criar amplitude, porque é isso que a palavra vai fazer. Agora no começo talvez você vai apanhar um pouquinho, você não vai entender muitas coisas, mas à medida que você deixa a luz brilhar dentro de você, os seus olhos espirituais começam a enxergar. E você vai começar a desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E isso é muito importante. Nós precisamos aprender, primeiramente, a dar ouvidos. E falando mais a respeito do verbo, da palavra que é Cristo, uma passagem que eu amo muito, que está em João capítulo 6, eu quero ler com vocês, que traz aquilo que nós estamos ministrando nessa noite. Dos 60 em diante diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram:
Dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existe algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu aos 12, todavia um dentre vós é um diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este ainda, que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Aqui nós vemos a revelação que Pedro teve, porque Jesus estava ensinando a respeito que ele era o pão vivo que desceu do céu. Se você voltar um pouquinho mais para trás ali e começar a ler a respeito, está falando que Jesus ele era o pão vivo do céu. E se nós não comêssemos dele, nós não teríamos parte com ele. Sim ou não? Se você quiser depois ler na sua casa, lê na sua casa. Mas vamos continuar. O fato aqui é que Pedro ele teve essa revelação. Revelação de quem era Jesus. Quem é Jesus? O Salvador? Sim. O autor e consumador da nossa fé? Sim. Mas Pedro também entendeu que em Jesus havia o quê? Palavras de vida eterna. Que somente Jesus podia nos ensinar. Que somente Jesus pode nos ensinar. E é essa revelação que Pedro teve quando Jesus interpelou os 12. Pedro, ele foi o primeiro que se levantou e falou: Senhor, para quem a gente vai? Para onde que a gente vai? O que nós podemos fazer sem o Senhor? O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a palavra de vida eterna, o Senhor é a água viva. Para onde nós iremos? Para onde eu e você iremos correr? Sabemos que um dia, nos encontraremos com Ele. Um dia, essa palavra que Pedro disse, nós iremos contemplá-la, face a face. E isso para nós, irmãos, é maravilhoso. Ter a certeza que um dia, a luz que ilumina, a luz que veio tirar as trevas do nosso coração, um dia nos encontraremos com Ele, face a face. Mas a Bíblia também vai falar muito a respeito dos religiosos. A Bíblia vai falar muito que existiam naquele tempo homens religiosos que se diziam entendedores da palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo 6, Lucas capítulo 6, o verso 39 ao 42 diz assim: Então Jesus lhe propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima do seu mestre. Todavia, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado
será como seu mestre. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes o tronco que está no teu próprio olho. Como poderás advertir a teu irmão, dizendo: irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Um ponto interessante é onde Jesus fala a respeito que verás com nitidez. Jesus está falando a respeito desses religiosos, que eles achavam que conheciam tudo, achavam que sabiam de tudo, mas a Bíblia está falando que essas pessoas, elas são cegas, e está dizendo que esses cegos estão guiando outros cegos, e isso é fato. E é fato também, como nós lemos em João no capítulo 6, como nós acabamos de ler, que por mais que dos 12 ali, Jesus sabia que um deles era diabo. Irmãos, infelizmente, nem todos que estão dentro da igreja é convertido. O fato é que nem todos são convertidos. Talvez se dão bem com a palavra, talvez a palavra é gostosa de se ouvir, talvez a palavra é muito boa, mas não tem o seu coração voltado para o Senhor, não tem a sua mente voltada para o Senhor, e não tem os seus olhos voltados para o Senhor. E aqui nós vemos claramente que existem muitas pessoas, como nós sabemos que existem muitas pessoas que ensinam coisas erradas que não estão na palavra. E algo que a gente sempre ensina aqui, irmãos, não fique só nas nossas palavras. Quando sair daqui, vá na sua casa, medite sobre a palavra, vê aquilo que nós falamos aqui. Talvez algo que te chamou a atenção, fala, mas poxa vida, eu queria entender melhor isso. Você tem pastores, você tem líderes ali que se importam com você, que querem te ensinar, que querem pegar a sua mão, vem cá, vamos junto para cá. Mas baseado na palavra, irmãos. O fato é que naquele tipo existiam muitas pessoas assim, pessoas que se achavam que eram líderes, que se achavam que tinham todo o conhecimento, mas Jesus chamava essas pessoas de hipócritas, porque eles não enxergavam, porque a Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Irmãos, eles ouviam falar, eles tinham a Torá, eles liam a Torá, eles tinham todo o conhecimento, talvez até mais conhecimento que nós, talvez tecnicamente falando. Talvez se eu chamar um judeu aqui para pregar para vocês, ele vai pregar tão tecnicamente, porque eles conhecem profundamente, mas não é o fato de conhecer por ler, mas é de conhecer por viver. O fato é que muitas pessoas conhecem somente de ler, mas de viver são poucos. Era isso que Jesus estava ensinando. Vocês não estão vendo que eu sou a luz? Aquilo que vocês leem na Torá, aquilo que vocês leem no Antigo Testamento, eu estou aqui. Só que vocês não me reconhecem, porque vocês acham que são os maiorais. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas. O fato, irmãos, de nós enxergarmos, o fato de nós lermos, não quer dizer que nós somos salvos. Agora, se você tem um coração arrependido, um coração quebrantado, esse o Senhor não rejeita. Se você tem um coração disposto a cumprir a vontade do Senhor, a partir do momento que a luz é revelada em você, a partir do momento que você reconhece isso na sua vida, Cristo vai te guiar. E é interessante, porque a Bíblia também vai falar em Mateus no capítulo 6, vou voltar mais um pouquinho, nós vamos andar um pouquinho na Bíblia. Mateus capítulo 6, o verso 22 e 23 diz assim: os olhos são a lâmpada do que, irmãos? Do corpo. Portanto, se teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Ou talvez em outra tradução, trevas. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. O fato de nós enxergarmos não quer dizer que nós somos salvos. O fato que a Bíblia nos ensina é que os nossos olhos são luz. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo também será bom. Porque muitas das vezes a cobiça, ela vem por ver. O desejo, ele vem pelo quê? Por ver. E o fato de você ver vai gerar algo em você. Mas agora, se a tua vida está firmada em Cristo, até mesmo os seus olhos são convertidos. Até mesmo os seus olhos estão atentos a quem? A Cristo. A palavra do Senhor. E eu quero trazer uma pessoa do Antigo Testamento. Você já ouviu falar? Quando já ouviram falar de Sansão aqui? Amém? Amém. Todos nós já ouvimos, né? Já até passou filmes de Sansão, né? Eu gosto até de brincar, né? Que os Avengers, né, foram tirados da Bíblia, né? Você vê lá o Hulk, lá o homem mais forte, mas Sansão era o homem mais forte, né? Então a gente sabe disso. O fato é que Sansão, quando ele era pequeno, né, quando nasceu, a mãe dele fez um voto para o Senhor. E Sansão, ele era para libertar o povo. Sim, ele era para lutar nas batalhas do povo de Israel. E o fato é que por causa do quê? Da cobiça dos seus olhos. Pensa no homem que fez tudo contra. Foi Sansão. Sansão fez tudo ao contrário. Tudo que ele desejou, ele foi atrás. E o fato é que quando ele fez isso, ele encontrou uma mulher, que essa mulher ficou o tempo todo com ele, perguntando: da onde vem sua força? Da onde vem sua força? Até que em um exato momento Sansão fala: minha força vem dos meus cabelos, porque foi um voto que foi feito. E o que Dalila faz? Corta o cabelo de Sansão. E o que acontece? O espírito se retira de Sansão. A partir desse momento, vêm os filisteus, pegam Sansão, e o que fazem com ele? O que faz com Sansão? Arranca os seus olhos. Agora fala para mim, ele tinha visão, talvez a visão carnal, mas a visão espiritual ele estava muito longe. Só que o fato é o seguinte: o que a Bíblia nos ensina é que a partir desse momento Sansão é levado cativo e ele vira objeto de zombarias. Sim ou não? Ele perde a sua visão, ele não enxerga mais. Sansão está com os seus olhos arrancados, ele não tem mais a visão natural. E depois de muito tempo sendo servido de zombaria, chegou um momento, depois de muito tempo, que o cabelo de Sansão fez o quê? Cresceu novamente. E eles levaram Sansão para o templo. Chegando no templo, Sansão chama o menino e fala assim: me coloca entre as colunas. A coluna de sustentação do templo. E ali existiam muitos filisteus, muitos. E Sansão era o motivo de chacota. E a Bíblia fala que Sansão começou a orar ao Deus vivo novamente. Ele fala: Senhor, me deixe me vingar pelos meus olhos. E naquele exato momento, mais uma vez, o Espírito veio sobre Sansão. E Sansão derrubou as colunas. E a Bíblia fala que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em vida. O fato é que ele precisou perder a visão. Agora, e se eu fizer uma pergunta para você? Será que nós precisamos perder a visão? Será que nós precisamos pegar
o nosso olho esquerdo porque ele está nos fazendo pecar e arrancar, não estou falando que é para você fazer isso. Pelo amor de Deus. Se tua mão de esquerda te faz pecar, arranque fora. Se a tua mão... Não é isso. O que nós precisamos é de um coração arrependido. É de um coração transformado. Continuando. O fato, irmãos, é que o pecado, ele é como um quarto escuro. Ele é como um quarto escuro. Enquanto não deixarmos a luz de Cristo brilhar em nós, não tem como nós sermos libertos. Outra pessoa que eu quero trazer aqui, fazer menção, é Paulo. Todos nós já ouvimos falar da história de Paulo, sim ou não? Sim. Muitas pregações já falou sobre Paulo aqui. Mas o fato é que Paulo, ele era aquele cara que entendia a palavra, porque ele cresceu sendo uma pessoa estudada, tinha o conhecimento, sabia todas as coisas, e mesmo assim, depois de um tempo, algo aconteceu na vida dele que transformou. Porque Paulo, ele era aquele cara sanguinário. Paulo era aquele cara que ele tinha o desejo de cumprir a vontade do Deus Altíssimo, só que da maneira errada. Porque Paulo, ele tinha todo o conhecimento da Torá, ele sabia tudo, ele conhecia a palavra, ele tinha o entendimento. E na visão dele, aquilo que ele fazia com os cristãos daquela época, para ele era o correto. Só que chegou um momento que Paulo teve um encontro com Jesus, que o próprio Jesus veio até Paulo e cegou Paulo por causa da luz que veio até ele. E Paulo ficou 3 dias com os seus olhos encobertos. Mas talvez posso dizer que foi o momento talvez mais nítido de Paulo. Porque quando Paulo ele fica com a sua visão encoberta, Jesus ele se apresenta a ele, e Jesus fala para ele: Paulo, por que me persegues? Por que tu me persegues? E algo que me chama muita atenção, que eu já falei uma vez aqui. Quando Paulo perseguia os cristãos, ele não estava perseguindo a mim e a você, mas ele estava perseguindo a quem? O nosso Salvador, aquele que um dia nos libertou. É por isso que Jesus fala, por isso que Jesus fala para Paulo: sou eu, Paulo, a quem tu persegues. Quando você persegue a minha igreja, é a mim que você persegue. E Paulo, ele teve uma vida, como eu posso dizer, talvez depois de Jesus, é o cara que a gente olha na Bíblia e fala assim: a gente quer encontrar com ele no céu. Porque Jesus é o nosso foco, porque é sobre Jesus. Mas a gente muitas das vezes se depara com Paulo, irmãos, porque a gente acha que a gente já conhece tudo e a gente acaba atropelando tudo. Paulo, ele era aquele cara que estava lá junto com os discípulos, apedrejando quem? Estevão. Paulo, ele era esse cara. Mas Paulo também, ele foi aquele cara que depois de convertido, ele teve a sua vida transformada. Ele teve revelações dos céus. E ele mesmo fala, por 3 vezes ele repete, ele fala: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, que foi levado ao 3º céu, e foi mostrado coisas que não é lícito ao homem dizer. E o próprio Jesus fala: você só vai falar aquilo que eu disser para você. Você não vai falar tudo que está aqui, mas somente aquilo que eu falar para você, você vai falar. Aquilo que precisa, você vai falar. E o fato, irmãos, talvez Paulo, ele podia muito bem se orgulhar, se engrandecer pelas revelações que foram feitas para ele. Ele mesmo cita isso, ele fala: eu podia me gloriar pelas revelações que foram me dadas. Sim, eu podia.
Só que a própria Bíblia também vai falar que, para que Paulo não se ensoberbesse, para que Paulo não se exaltasse, o que a Bíblia fala que foi feito? Foi posto o quê? Um espinho na carne de Paulo. E muitas pessoas interpretam esse espinho como o quê? Uma enfermidade. Só que, quando você lê a Bíblia, não está falando de enfermidade. A Bíblia está falando, a saber, de um mensageiro de Satanás, que vinha falar para ele: Paulo, quem é você? Olha o que você fez. Para lembrar Paulo, isso para ele doía em sua carne, porque ele foi essa pessoa perseguidora. Quando Deus fala para Paulo, ele fala assim: Paulo, o meu poder, ele se aperfeiçoa não é nas suas glórias, não é aquilo que você pode fazer, mas o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E o próprio Deus fala: Paulo, só a minha graça te é suficiente. E é isso que nós precisamos, irmãos. E esse tem que ser o alvo do nosso coração. Somente a graça de Deus basta para a nossa vida. Existem muitas pessoas que vão buscar: eu quero conhecer, eu quero ter entendimento. Irmãos, já houve entendimento, já foi revelado para nós, está aqui, ó. Mas não queira buscar na palavra do Senhor algo para que você tenha, mas busque na palavra do Senhor algo para que você seja a vontade do Senhor, seja aquela pessoa que vai trazer luz para outras vidas, seja aquela pessoa que vai conduzir outros irmãos para este lugar. Fala, irmãos, um dia eu estava neste lugar, um dia havia trevas em meu coração, e se eu deixar, as trevas ainda encobrirão meu coração. Porque as trevas ainda, ela não vai, irmãos, ela vai continuar batendo todos os dias na portinha do seu coração ali, ó. Por mais, aceitei a Jesus, me arrependi, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Mas, irmãos, se a Bíblia fala que eu e você somos levados para o matadouro todos os dias, isso quer dizer o quê? Que todos os dias eu preciso matar a minha vontade. O fato é, sim, que o pecado ele continua na porta do nosso coração. Cabe a quem vencê-lo? Eu. Mas eu vou conseguir vencer sozinho? Não, porque existe uma luz dentro de você. Existe um selo na sua vida, que um dia você foi selado pelo Espírito Santo, e esse Espírito, ele traz luz ao nosso entendimento. É esse Espírito que guiou Paulo, é esse Espírito que levou Jesus para o deserto. Não foi isso que o pastor pregou? Ele foi guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Você quer saber se você está no caminho certo? É quando você deixa o Espírito Santo te guiar. Paulo, ele queria por esse caminho, mas o Espírito Santo falou: não é esse aqui, Paulo, é aquele ali. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Irmãos, é um caminho de confiança. Não é o que os Salmos nos ensina? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, o Evangelho é confiança, o Evangelho é fidelidade, o Evangelho é integridade, o Evangelho é santidade, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é entrega, o Evangelho é purificação, é retidão. O salmista Davi, ele chegou nesse entendimento. Sonda o meu interior, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos teus caminhos eternos. Irmão, você quer que tenha luz dentro de você? Então deixe a luz do Senhor brilhar. Deixe a luz do Senhor resplandecer. Tenha uma vida transformada. Talvez vai ter dias que vai ser difícil.
Talvez vai ter dias que você vai querer desistir, como nós também já um dia queremos desistir. Irmão, você acha que nós não passamos por isso? Você acha que nós também não queremos jogar, bater o balde, chutar o balde, vai, acabou. Chega, eu estou cansado de tanta luta, de tanta tribulação. Mas, irmãos, aonde o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós? Nas nossas fraquezas, irmãos. Então, sinto muito, você vai continuar passando por momentos difíceis. Ô pastor, o senhor está jogando praga? Não, irmãos, é a palavra, é a realidade. No mundo tereis aflições. É a realidade, irmãos. Vamos nos deparar muitas das vezes com caminhos diferentes. Mas como eu venço? Pelo Espírito Santo. Porque Ele é a luz que vai iluminar. Ele é a luz que vai nos conduzir a este lugar. E a coisa mais linda que se pode encontrar, algo que agrada o coração de Deus, é quando Deus olha e vê um coração totalmente rendido a Ele. Cara, Deus ama. Deus ama um coração sincero. Deus ama um coração humilde. Um coração que nega a si mesmo. E isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. A luz revela a escuridão do nosso coração. Hoje o pecado ainda sonda o nosso coração. Sim ou não? Sim, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, o pecado ainda irá bater a porta do nosso coração. É o que ele disse para Caim, foi Caim, Caim. Caim, Caim. Por que o teu semblante caiu? Por que o teu semblante mudou? Saiba que o pecado jaz à porta. Cabe você, Caim, vencê-lo. Cabe a você, Caim. Irmãos, nós falamos muito a respeito disso. Nós falamos de dízimos e ofertas. Deus não recebe a sua oferta sem que primeiramente Ele receba o teu coração. Isso é fato. Isso é real, irmãos. A oferta só agrada a Deus quando o nosso coração agrada a Ele. Porque quando Ele chega para Abel, Ele fala: Abel, Deus se agradou de Abel e sua oferta. Deus não se agradou de Caim e sua oferta, porque a intenção do coração dele já estava totalmente fora. É essa a realidade, irmãos, e não mudou nos dias de hoje. Se o próprio Jesus nos ensina, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, o que tem que fazer? Tem que se consertar. Deixa a oferta do lado. Não é que a palavra do Senhor nos ensina? E vai pedir perdão. Ah, mas talvez não tenha nada. Não importa se não tenha nada. Se você achar que tenha, vai atrás. Oh, irmão, aconteceu alguma coisa? Me perdoa. Irmãos, porque Deus vê a sinceridade do nosso coração. Deus vê a sinceridade do teu coração. E Deus ama esse coração sincero. E já caminhando para o final, pastor, posso chamar a banda? Por favor, a banda. Vai dar certo, Lê? Amém? Para que nós possamos já caminhar para este lugar. O fato é que eu e você precisamos andar na luz. O fato é que o salmista, no Salmo 119, também fala: lâmpadas para os meus pés é a tua, e o quê? E luz para os meus caminhos. O fato é, irmãos, que nós precisamos dessa luz. Precisamos da luz do Senhor para nos guiar. Por favor, alguém pode apagar a luz? Pode apagar as duas?
Pode apagar as luzes. Aqui você vai enxergar um pouquinho. Mas talvez perto de você aí, ó, você talvez não vai enxergar muito bem. Porque há escuridão neste lugar. Calma, irmãos, tá? Não, é só parafraseando, amém? Amém? Glória a Deus, aqui a luz do Senhor brilha neste lugar, amém? Mas é só para vocês entenderem. Se nós apagarmos aquela luz de fora, se nós apagarmos também essas luzes aqui, vai ficar bem escuro aqui, não vai? O que pode acontecer? Hã? O que pode acontecer se nós andarmos na escuridão? Hã? Não entendi. Olha, pode tropeçar. É uma realidade. Você pode levantar aí do lado do teu irmão, pisar em cima do pé dele. Não vi o seu pé aqui. Me perdoa. Mas o fato é que a escuridão revela, irmãos, aquilo que nós não podemos enxergar. Você muitas das vezes não vai ver o pé do seu irmão. Você muitas das vezes não vai ver talvez aquele copinho que está do seu lado, porque na luz você vê, o copo está aqui, mas você pode levantar na escura e bater porque esqueci do copo. Porque a luz te faz lembrar que tem algo ali. Sim ou não? A luz te faz lembrar. E a Bíblia, ela é bem clara quanto a isso. O fato é que um dia, repita comigo, um dia, mais forte, um dia, não haverá mais escuridão. Você sabe me dizer o porquê que não haverá mais escuridão? Hoje, nós temos a luz do sol, sim ou não? Deus fez a luz do sol para nós. Ela ilumina. Mas o Senhor também à noite fez o luar para iluminar a noite. Sim ou não? Só que o fato é que um dia, não haverá mais a luz do sol. Amém? Um dia, não haverá mais a luz da noite. Alguém sabe me dizer o porquê que não haverá mais sol e nem lua? Deixa eu abrir aqui a minha. Deixa eu vir para cá. Você sabe por que não haverá mais? Isaías 60. Eu vou ler. Você não precisa abrir. Tem aqui, você pode acompanhar se tiver, mas amém. Eu só quero que você ouça. Um dia não haverá mais a luz do sol. Um dia não haverá mais o luar tão bonito, as estrelas, como nós cantamos aquele dá nome a todas as estrelas. Mas só que, irmãos, mesmo debaixo do sol, mesmo debaixo do luar, o pecado ainda assombra, sim ou não? Ele está rondando os nossos corações. Repita comigo, um dia. Guarda isso no teu coração. Não terás mais a necessidade do sol para fornecer a luz do dia, nem precisarás do brilho do luar. Aleluia. Porquanto o Senhor será a tua luz para sempre, e o teu Deus será a tua glória e o teu esplendor eternamente. O teu sol não voltará a pôr-se, e a tua lua não minguará jamais, porque Yahvé será a tua luz perene, e os teus dias de luto e de amargura chegarão ao fim. Então todo o teu povo será constituído de pessoas justas, e possuirá a terra para sempre,
Ele é, portanto, o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, a fim de manifestar ao mundo a minha glória. Se coloque de pé. Um dia, repita comigo, um dia, não haverá mais trevas. Um dia, o sol da justiça brilhará por toda a eternidade. E não haverá mais pecado, não haverá mais amargura, porque iremos andar em caminhos de retidão, porque o sol da justiça irá brilhar sobre as nossas vidas. Irmãos, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, somente alegria, gozo eterno na presença do Senhor. E a Bíblia fala que não vai mais precisar do sol para iluminar, não vai mais precisar da noite, porque o sol, que é o próprio Deus, a luz do próprio Deus iluminará os nossos caminhos. Imagina, irmãos, quão glorioso vai ser esse dia, poder deslumbrar deste momento, poder glorificar a Deus, exaltar a Deus pela sua glória. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Leve o teu pensamento ao Senhor. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que nos guia. Ele é a luz que nos liberta.